Boa tarde, gente amiga. O programa hoje vem falando de sucesso, de crescimento. E também, com sucesso e crescimento, é bom que a prosperidade caminhe junto. Nós sabemos que muitas vezes progresso, sucesso, não caminham junto com as verbas, né? Não caminham junto com o dinheiro. Nesta semana tivemos várias notícias sobre quebras de empresa, sobre as empresas que foram retirar seus produtos do mercado por um pequeno problema de produtos químicos para manutenção e limpeza das máquinas que poluíram vários dos seus produtos. E aí o prejuízo financeiro fica como? Isso nós estamos falando das grandes empresas. Mas e você, pequeno empresário, como fica se não puder comercializar durante uma semana? Tem prosperidade? Pode até ter prosperidade, mas o financeiro não funcionar. Porque quando se tem prosperidade, uma coisa que atrapalha muito é o olho grande, é a inveja. Quer ver como? Você tem um bar. Naquele bar você trabalha com pequena proporção de produtos alimentícios e até mesmo uma pequena padaria. Você investe, trabalha de domingo a domingo e de repente você resolve, com uma oportunidade interessante, com um bom desconto, com uma boa negociação, comprar o terreno ao lado. Quantos comerciantes já aconteceu isso, né? O vizinho resolve vender por N motivos e você compra. Você fica com aquele terreno parado anos e anos, trabalhando de domingo a domingo, e aí consegue ampliar a sua padaria, ampliar o seu açougue, consegue todas as liberações da Secretaria de Saúde, liberações também do comércio, dos alvarás, tudo certinho, e aí amplia seu bar para um grande ou médio mercadinho. Isso é dinheiro? Ah, mas eu tive que ter dinheiro para comprar. Mas você reinvestiu, quer dizer, o dinheiro no bolso não parou. Mas você teve prosperidade, você teve crescimento, você conseguiu colocar o seu trabalho a cada vez crescente como um fermento. As pessoas muitas vezes não olham a caminhada que você tem, simplesmente aquilo que você adquire e aquilo que você apresenta. E aí que vem o olho grande. Verdade. Quando você está próspero, quando você está fecundo, quando o seu progresso é apresentado no dia a dia. E às vezes, ou quase sempre, esse olho grande é o que faz com que outros setores da tua vida comecem a dar problema. Vários setores. Vamos conversar um pouco sobre isso com o Pai Mário de Oxalá. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossas amigas, nossos amigos. Sabe que isso é muito do espírito empreendedor, né, Viviane? Muitas vezes você não tem o dinheiro, mas você aumenta seu negócio através de investimentos. Então, o seu trabalho, o seu dia a dia se torna cada vez maior, né? Mas o dinheiro não está entrando, mas você está investindo. Porque qualquer negócio, ele começa a te dar lucro depois de um certo tempo, de 6 meses a um ano. É o fermento, né? É o fermento. É o fermento da prosperidade. E você falou uma grande verdade, as pessoas daí não sabem o que você está fazendo, já diz, acertou na loteria, porque isso, que aquilo. Quando não inventam outras coisas. Exatamente, quando não inventam outras coisas. E aí vem o olho grande, vem a inveja. Porque dificilmente uma pessoa vai chegar no seu estabelecimento e vai dizer parabéns pelo investimento, não vai dizer que saco, mas por que ele consegue e eu não? Né? Como é que ele conseguiu? Exato. Só pode ter mutreta. Exato. Eu tive um amigo seu e meu, eu digo mais seu por ter uma ligação religiosa com você, que disse o seguinte, ele trocou de carro, né, gente, do carro que ele tinha, que nós chamava até dos Flintstones, para um carro muito melhor. E ele, muito feliz, né, começou a ir aos locais com o carro dele. Bom, foi ele chegar nos locais e inventarem mil e uma histórias sobre ele. Na verdade, ele dobrou as horas de trabalho dele, hoje ele dá aula, levanta às 6 da manhã, trabalha com muita gente, é uma pessoa que se dedica e realmente muito simpática, muito educada, conseguiu bons relacionamentos e teve prosperidade. Só que o diacho do olho grande e a língua maldita atrapalham. Exatamente, ele é uma pessoa muito querida até por sinal,
né? Até tem dois, tem um outro também, que eu não vou dar nomes, tá, gente? A gente vai poupar. Tem outros também que é a mesma coisa, comprou seu carro, comprou sua casa, está prosperando. Só que o diacho do olho grande é terrível. O diacho do olho grande é terrível. Como eu digo, para olho grande só tem uma solução, colírio diet. Brincadeira, gente. E o olho grande trava até a máquina, viu? Trava. Traz o probleminha. Trava. Quando eu soube desse produto, que foi proibido 23 produtos, né? 23 qualidades deste produto. Desta marca, né? Exato. Desta marca que tem que ser retirada dos mercados e supermercados. É uma grande marca, você pode olhar aí nos noticiários. Simplesmente porque apresentou dentro do maquinário produtos de limpeza. Quer dizer, a empresa estava preocupada realmente com a manutenção do seu maquinário, fez a limpeza, mas não foi bem higienizada essa limpeza. Um descuido de um profissional, de um trabalhador, com certeza não foi culpa lá do chefe, do dono da empresa. Exato. Mas, em compensação, o estrago... Sabe que isso foi terrível nos bolsos. Isso dentro de uma empresa, Viviane, é uma coisa muito importante também, que é o bem-estar dos seus funcionários. Muitas empresas têm uma gama de funcionários e não têm um comparecer efetivo com o seu funcionário para saber como ele está passando. E isso dentro da religião também são feitos também trabalhos para harmonização dentro de empresas. Dentro das empresas. E essa questão do olho grande é uma questão séria. Tanto que os pretos velhos, antigamente, tu ia numa sessão de Umbanda, eles te botavam uma arruda atrás da orelha e diziam, meu filho, pode ir para casa que Preto cuida de você. Por quê? Por causa daquela arrudinha que era... Trabalho com arruda, eu tenho muita fé. Exato, tem até as figuinhas de arruda, que é para contra o olho grande também. Olho grande é efetivo. O olho grande, a inveja é efetiva. E tem pessoas que têm a inveja e nem sabem que tem esse mal. E tem pessoas que têm a inveja, que eu me refiro, que tem inveja dos outros, não que tem inveja consigo. Que tem inveja dos outros e nem sabe que tem esse mal. E não existe inveja nem mentirinha do bem, viu, gente? Não existe. A tal da inveja branca. Não. Aquela inveja que diz parabéns que você vai ter, que bom também queria. Não queria nada. Se tu queria o que o outro tem, é inveja e cobiça. Desculpa, Vivi, mas eu não conhecia essa inveja branca. Aliás, um dos 7 pecados capitais. Eu não conhecia a inveja branca. Inveja branca e inveja do bem. Não, para mim toda inveja ela é do mal. Mas sério mesmo, para mim é a primeira vez que eu escuto essa expressão. Inveja e cobiça, no sentido de querer o que o outro tem e até mais que o outro tem. Eu acho uma situação assim, não uma questão de inveja, tá? Mas se uma pessoa está adquirindo algo, que aquilo sirva de incentivo para você. Como eu queria. O como eu queria tu já está partindo para um lado negativo. Mas também é uma falta, exatamente, é uma falta de foco. Se você quer, você tem que criar as possibilidades para isso. Exatamente. E se mesmo com todas as impossibilidades, você tem que encontrar um caminho para criar a possibilidade. E se mesmo assim não existir essa possibilidade, aí você tem que usar o peito de ferro. E ir, simplesmente ir. Porque quando nós estamos protegidos, quando nós estamos abençoados, quando nós estamos defendidos pela nossa força e pela nossa fé, nós criamos o ambiente e o movimento necessário para criar as possibilidades para vencer aquele obstáculo. Até tem um ponto de Exu que eu ouvi, gostaria que você me explicasse, devido à minha falta de habilidade nessa área ainda, e conhecimento. Religião a gente não aprende num dia, viu, gente? Leva-se anos aprendendo. Há um ponto que acho que é de Quitéria, que fala sobre o peito de aço, o senhor se recorda? Não, de Padilha. De Padilha? De Padilha, de Padilha. Não sei, gente. Primeiro, só para complementar, não existe conquista sem coragem. Para tudo na vida você tem que ter coragem. Exatamente, sem perseverança. Não adianta ter coragem, ter aquele ímpeto e depois murcha. Não, tem que ter perseverança. Esse ponto diz assim, mas ela tem peito de aço e coração de sabiá, né? Que coração de sabiá, aquele coração forte. Acelerado? Aquele coração acelerado e o ímpeto para tudo, para buscar tudo que tem pela frente. Se eu não estou errado no ponto, tá, gente? Que faz tanto tempo que eu não escuto alguns pontos que... Aliás, um abraço que esteve no sábado também, como você chama, apelidão, né? Um codinome dele, que é o Boca, né? O Boca do Rei. Que Boca teve do Rei. muito Luiz Carlos de Chapanã.
Até, já que nós estamos falando em agradecimento... Deveria convidá-lo para vir ao programa. Vou convidar ele para vir ao programa, sim. Ele tem muitas histórias aí, muito bom mesmo. Posso fazer alguns agradecimentos? Por favor, Pai Mário. Mãe Lise da Oxum, pai Álvaro do Oxalá, pai Dega de Xangô, mãe Vanessa de Oxum, o pai Jefferson de Odé, certo? Foram 5 pessoas incansáveis do meu lado nessa função toda das obrigações do 7. São pessoas que têm uma ligação com o 7, sim, né? Uma ligação religiosa, mas foram pessoas incansáveis. Incansáveis mesmo. E também agradecendo a todos os filhos da casa. Depois eu vou colocar a gente não pode dizer nome. Não pode dizer nome porque senão cada um se dedica da sua forma. Senão sempre vai ficar um de fora. Não vamos criar ciúmes, né? Então, a todos os filhos da casa, a Márcia do Chapanã também. Né? A que Marcinha. A Marcinha itinerante. A Marcinha itinerante, como a gente diz. Que foram pessoas incansáveis mesmo. Do meu lado lá, trabalhando, lutando lá. Por que incansável, gente? Porque não é para a coisa sair perfeito, mas para o axé ter o seu segmento, que isso é uma coisa muito importante. Não é para beleza da festa, né? Não é Porque para beleza da festa tu contrata uma empresa de festas, põe tudo que é decoração, faz um convite para toda a sociedade e a festa fica muito bem sucedida. Agora, quando tem energia, quando tem aquilo que nós chamamos de axé, é uma coisa completamente. Pode não ter 1.500 pessoas, mas 10 pessoas fazem o movimento que a gente busca. Algumas coisas até no comentário dos vídeos que vieram na segunda-feira, eu falei, uma das coisas que eu falei é assim, as pessoas estão preocupadas muito com o glamour das festas religiosas. Poderia rodar assim o vídeo aqui atrás, sem áudio? André, se tu conseguir colocar, sem pressa. O glamour das festas, muitos se preocupando em roupas, se preocupando em decorações e esquecendo os fundamentos do Exu, esquecendo os fundamentos dos elebó do Exu, de tudo aquilo que vem. O elebó do Exu, gente, é a comida que se serve para o Exu, entidade incorporada. Então, esquecendo um pouco dos fundamentos, esquecendo um pouco daquela meada dos ciganos, daquela meada do Exu, aquela coisa que traz a prosperidade. Não é só preocupar se a maquiagem está bonita, se a roupa está assim, se a roupa está assada, como é que está e tudo mais. Até aparece no vídeo já o 7 todo desmontado, porque eu digo que ele é povão mesmo. Sim, muito quente, muito calor. Mas vamos começar a nos preocupar muito mais com a essência do Exu, preocupar muito mais com a realidade do Exu, com por que tu está fazendo aquela festa de Exu, para não ser simplesmente um dinheiro posto fora. Porque na realidade é um vazio. Porque aí termina-se uma festa... Pode deixar sem áudio, Pode deixar sem áudio. Deixa sem áudio para mim, eu não sei André. se ele vai conseguir lá. Então, para te conseguir chegar ao final de uma obrigação... também temos a Mãe Fernanda de Oxum. A Mãe Fernanda de Oxum também, que foi também incansável tanto no serão quanto na Exato, desde o começo. Então, aí tu chega no final de uma festa, e aí tu diz assim, mas nada aconteceu, as coisas não mudaram, sabe, tem que pagar, tem dívida para pagar, tem isso para pagar, porque tu fica. Gente, não tem ninguém que faça uma festa de religião que não fique com dívida depois. Não existe. Sempre aparece aquela continha extra. Aí acontece assim, por que as coisas não deram certo depois de uma obrigação de Exu? Será que tu fez tudo que tu tinha para fazer? E desculpa, eu não estou fazendo... Toda a preparação, né? Toda a parte que não é aberta, mas sim os fundamentos. Os fundamentos, os calçamentos da casa, sabe? As comidas que são servidas e até a comida que é servida para o povo, Viviane. Até a comida que é servida para o povo, porque todo o carinho, toda a dedicação que tu tem que ter. Graças a Deus, em todos os anos que eu tenho de Exu, todos os anos que eu estou lutando e que eu dei a cara a tapa para muita gente que questionava, e eu dei a cara a tapa para isso, eu nunca tive problema algum, nem de uma forma nem de outra, Viviane. Sabe? Nem das pessoas que foram até minha casa, nem comigo mesmo, com a prosperidade que vem. Mas muitas vezes, vou falar agora assim, até porque eu vi no Face ontem, inclusive eu compartilhei, que está ali no Face, Viviane Jansan, que é o meu Face, né? Eu não digo que é particular, porque não é particular, porque é um Face que a gente divulga e trabalha aqui no programa, ali com o Jefferson. Esse é o Jefferson, gente, eu estava falando ali. Você quer a camiseta aqui? Tu gostou dessa camiseta, né, Toninho? Tu gostou da camiseta, né? E uma coisa que estava escrito assim no Face, olha a charge lá. Tem dinheiro para fazer festa ou para tomar a ceva todo final de semana. E aí embaixo dizia assim, mas quando é para arriar obrigação para o seu orixá, diz que nunca tem dinheiro, né? Nunca tem condições. E realmente a ingratidão
há muitos pais de santo, mães de santo, feitores de Exu, é muito grande nesse meio, Pai Mário. É muito grande, Viviane. Falta de reconhecimento do trabalho. Exato, falta de reconhecimento do trabalho. Mas eu tenho um pensamento, até vou dar uma viradinha aqui para a gente conversar melhor. Vai ter que puxar para cá as câmeras, porque ele agora quer conversar comigo. Vamos lá. Mas assim, Viviane, eu tenho um entendimento em relação a isso. Fica à vontade, gostaria de saber a sua opinião. Eu tenho um entendimento em relação a isso. Tudo aquilo que tu dá com amor ao teu orixá, ao teu caboclo, ao teu Exu, tu recebe com o mesmo amor. Mesmo que seja um bater cabeça e dizer para ele, meu pai, eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho o meu amor para estar do teu lado. Quando não tem mesmo, né, Pai Quando Mário? não tem mesmo. Quando não tem certo? mesmo. Tem gente aí que Agora, não dá porque é mão de vaca exato. mesmo. Agora, quando tu não quer dar, não dá. Se tu acha que tu não está te sentindo à vontade de te dar, se tu acha que não é justo aquilo que tu está fazendo, não faça. Sabe por quê? Sabe por quê, Viviane? Porque se tu fizer alguma coisa de má vontade, melhor não fazer, é melhor não fazer. É melhor não fazer. E isso também vem no intuito de uma pergunta até de uma pessoa que fez para mim em relação à casa de religião, em relação às roupas de religião, que o que acontece? Desculpa eu te interromper, mas é só para mim não perder o fio da meada, Fica tá? à vontade. Já em cima daquilo que tu pode dar, daquilo que tu pode ofertar. Ah, mas se usa roupas bonitas para santo, se usa roupas bonitas para Exu, eu gosto muito de usar só uma camisetinha branca e uma calça branca. Para homem é mais fácil. Não estou dizendo a minha pessoa. A pessoa que a pergunta que essa pessoa fez para mim. O senhor acha certo isso? Eu disse, bom, se tu perguntar para mim da forma que eu sou, eu vou te dizer para ti que para mim uma camiseta branca e uma calça branca está de muito bom tamanho. Eu sou uma pessoa simples, na simplicidade que eu tenho no meu coração, porque o meu coração é muito grande em relação ao amor que eu tenho pelos meus orixás e pelas minhas entidades. Verdade. Mas, tu tem que entender o seguinte, quando tu põe um axó bonito... Axó é a roupa religiosa, aos leigos. Quando tu põe um axó bonito, que tu faz um batuque com muita fartura... Uma preparação, né? Toda uma preparação para o batuque. Tu não faz isto para encher os olhos das pessoas que vão vir à tua casa. Tu faz aquilo para encher os olhos do teu orixá. Na verdade, para agradá-lo, né? Exatamente. Para ter, digamos assim, uma resposta à sua devoção. Exato. Aí vamos dizer assim, Pai Mário, mas por que o senhor então usa camiseta branca e calça branca para o teu orixá? Meu pai é muito simples. Meu pai, eu amo ele de coração, mas o meu pai, ele sempre teve este sentido comigo, da minha simplicidade, da minha humildade, que as pessoas até dizem, o Pai Mário fala muito em humildade, e eu sou uma pessoa humilde mesmo. Eu sou uma pessoa, gosto de coisas boas, não vou negar. Quem não gosta? Gosto do meu bom carro, gosto da minha mesa bem farta, né? Vou encher um pouco a bola dela, adoro a minha esposa, né? minha companheira. Companheira? Né? Companheira doeu, gente. Doeu, né? Não, mas eu disse minha esposa, mas é que tu me critica muitas vezes quando eu te digo da minha esposa, né? Casados. Nós não somos casados. Minha namorada, isso, certo? Melhor. Gosto das coisas boas. Gosto de ir num restaurante, uma coisa assim, mas meu coração é assim. Para quem me conhece dentro da religião sabe que eu chego na casa de qualquer um, eu não gosto de pompas, eu chego humilde, sou uma pessoa humilde. Dentro da religião eu sou muito humilde. Dentro da religião eu tenho isso. Então tudo aquilo que tu oferta, tudo aquilo que tu dá, tudo aquilo que tu faz com amor, tudo aquilo que tu entrega com amor, sabe? Com amor tu vai receber. Com amor tu vai ter. Por mais, se tu for fazer vou usar um exemplo, um trabalho para abertura, Viviane. Nós estamos falando de abertura para Nós estamos falando, abertura e o olho grande. Se tu for fazer um trabalho para abertura e tu souber que aquilo que tu está fazendo para o teu bem, para a tua caridade, para as coisas boas, tu sabe que tu vai ter aquele retorno. Muitas vezes as pessoas chegam na minha frente para jogar com problemas de feitiços que foram feitos e me perguntam assim, Pai Mário, quem fez? Eu digo assim, não te preocupa com isso agora, vamos primeiro solucionar o problema. Sim. Sabe por quê? Porque as coisas se revelam com o Exato. Tempo. Sabe por quê, Viviane? Porque se tu diz para a pessoa quem é que fez o feitiço, dependendo, essa pessoa vai criar uma raiva. Essa pessoa vai criar um ódio, ela vai criar uma mágoa. E aí o trabalho que tu vai fazer, ele não vai dar o resultado devido, porque essa pessoa vai estar
com a cabeça dela focada em outra coisa e não no bem-estar dela. Não no próprio bem-estar, não na cura, não realmente na prosperidade, e sim preocupado em desejar, muitas vezes, responder para o outro, o ódio do outro, a mágoa do outro, quando não cria confusão com o outro, alimentando a própria maldade do outro. Exatamente. Então, voltando agora ali onde nós começamos, nesse sentido da festa do Exu, como eu disse, não querendo fazer uma comparação, mas indo até a pontos do Batuque do Orixá, eu acho que tudo aquilo que tu faz com a tua humildade, que tu faz com o teu, não humildade, tu pode até ser até a empáfia que tu tiver, mas que tu fizer com o fundamento, que tu fizer com amor, que tu fizer com carinho, e tu não for fazer para as outras pessoas, mas sim para te fazer pelaquele que é teu, pelaquele teu Exu, pelaquele teu caboclo, porque nós vamos vir agora com a obrigação da Manhã Sã, logo em seguida nós vamos ter a festa do Pai Ogum Beramar, que é a festa de Ogum. 23 de abril, na festa de Ogum. E depois nós temos homenagem, festa para os Preto Velhos, e assim a gente vai. Mas tudo isso não é simplesmente, gente, para dizer, porque isso, aquilo. Muito pelo contrário, a gente luta, a gente sua. É a prática todos religiosa. Os dias. É a nossa prática religiosa. É o nosso amor, é o nosso carinho que a gente tem em relação a tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa religião. E é isso que nós estamos fazendo aqui no programa também, levando para você, não ensinamento, mas tentando mostrar para você o quanto a nossa religião é bela. E o quanto ela pode te ajudar em uma série de coisas. Os arquitetos, eu que sempre trabalhei com boa obediência ao bom gosto, não é conosco, né? Então, raramente a gente tem, mas a gente aprende com a vida. Então, quando a gente contrata arquiteto, engenheiro para montar as casas de religião ou a decoração da casa, eles sempre nos odeiam, porque a gente dá sempre contra aquilo que eles querem. Porque às vezes a arquitetura diz uma coisa, mas o orixá diz outra, né? Por exemplo, a casa de Iansé é vermelha, vermelho rubi, vermelho carmim. Isso dentro da arquitetura, daqui a um tempo vai ser horrível, mas ela vai continuar sendo ou branca ou vermelha, devido à homenagem aos orixás. Sabe que eu nunca contratei arquiteto, nem decorador, exatamente por esse motivo. A prática dos anos que tu leva dentro de uma casa de religião, quando tu constrói a casa de religião, tu já sabe assim, bom, vou construir a casa de religião. Vou para o Búzio para saber o que meu pai e o que a minha mãe quer. Primeiramente. Porque não adianta, eu já fiz isso, a gente vai contra tudo que eles vamos querem. fazer tal coisa, isso e aquilo. E aí daqui a pouco a coisa começa a encrencar e o olho grande começa a pegar. E aí o santo fica assim, mas eu não quero isso, porque a cozinha é de religião assim, assada, eu não quero isso. Nós perdemos a lareira. Perdi a lareira. Por quê? Porque a lareira, para os nossos santos, eles entendiam naquele local entendiam que era um forno. Né? Para os orixás não cabia naquele local, pode ter em outro local da casa, mas naquele local não poderia ter. Então, o tu escutar, sabe, tu escutar o teu orixá, tu escutar o teu caboclo, tu escutar o teu Exu, sem devaneios, né? Sim, sem delírios. Sem delírios, é muito importante para o progresso da tua casa, para o progresso da tua vida. E isso não é só para quem tem casa de religião, tá, gente? Não. Mas muito mais para os filhos e os para os seguidores, né? e para os simpatizantes de uma religião. Porque tem gente que diz assim, pai Mário, mas eu preciso entrar para a religião para mim frequentar? Não. Tu pode ser simpatizante, tu pode até ir ajudar em uma casa de religião, tu sendo amigo desta casa, que é o mais correto, Viviane, certo? Tu conhecer aquela casa, tu ir ali, tu participar, desculpa a expressão, mas tu lavar uma louça ou ajudar numa forma mais efetiva. Mas sabendo também se colocar na sua posição. Porque existem coisas que podem participar e outras não. Eu digo lavar uma louça porque bom batuqueiro... Começa na cozinha. Bom batuqueiro não, batuqueiro ele aprende na cozinha. Né? O primeiro local do batuqueiro é a pia. O segundo local do batuqueiro é escolher o milho. A louça é ótimo. Depois o segundo local do batuqueiro é sentar numa mesa escolhendo milho. Até chegar ao ponto para torrar um milho. Então, isso tudo para você, que é um simpatizante, eu acho que a gente tem que ter esta abertura para as pessoas compreenderem um pouco mais a nossa religião, tirarem, como o pai Ricardo também falou na segunda-feira em relação ao Exu, tirarem aquele aspecto, porque o vermelho e preto do Exu, porque é coisa não gosto de usar a expressão, a palavra, mas é coisa do coisa ruim, porque é isso e aquilo, e na realidade eles não são.
Não Na tem realidade, nenhum tipo eles de não são. ligação. E tu sabe que nós temos esse preconceito que colocam para o Exu também no caboclo e também no orixá Viviane. Sim, sim. Certo? Já fizeram aberrações e até livros sobre isso. Exatamente. E no entanto... Completamente equivocado. E no entanto, as pessoas, você que está sentado aí do outro lado, sentadinho no seu sofá, agora tomando chazinho da tarde, se você for a uma casa de religião séria, se você quiser conhecer lá a casa, séria, certo? E você for ver tudo aquilo que é feito dentro de uma casa de religião, de que forma são feitos todos os trabalhos, todas as obrigações, tudo mais, você vai ver que não é bem assim. Que é bem diferente daquilo que você imagina. Exato. Verdade. Normalmente as pessoas que têm fé, elas têm fé e têm prática. Porque inclusive Jesus Cristo dizia, fé sem atitudes não adianta nada. Então sempre que a gente fala que aqui no jogo de búzios, no jogo de cartas, a gente orienta você, a gente orienta de uma forma a abrir as portas para que você tome essa atitude. De maneira coordenada, permitida pelos orixás, permitida pelos caboclos, né? E auxiliada pelos Exus. Então isso tudo que a gente traz para vocês aqui, muitas vezes, é o gerador de mudanças. E essas mudanças é que vão fazer que você tenha prosperidade. Eu usei um exemplo no início, que era de um mercado. Até porque foi um pedido de orientação que eu recebi através do e-mail, que você acessa o site vivianediança.com.br. Você ali tem várias histórias, vários momentos, várias fotos. Inclusive o Beto me disse que a semana que vem já está as fotos. Falta o senhor selecioná-las. Sim. Desde janeiro está para Eu tenho fotos lá de janeiro que eu não selecionei ainda, gente. Exatamente. Ele selecionando, tem autorização dele para que seja colocado no site. Então, você pode acessar o site, ele vem pedir de orientação. Eu recebi esse pedido de orientação justamente desse mercado, que é um mercado de bairro, não é um grande mercado, é uma rede de lojas, mas é um bairro de mercado, quer dizer, gente que nasceu e cresceu naquele bairro, tem um histórico familiar naquele bairro, e que depois que ele ampliou do bar para o mercadinho, do mercadinho para a padaria, né, inclusive a esposa tinha dons de confeiteira, né, começou a servir tortas, bolos, fornecer para a comunidade até. Ele também conseguiu ampliar para um açougue, que a gente sabe, a gente adquiriu uma câmara fria, não é barato. Não é barato. Né? Fora as licenças que tem que ser. Então, tudo isso ele teve de sucesso com a família. Ele, esposa, criou os filhos, né? Ele procurou dar o melhor do estudo para os filhos e, de repente, parece que o bolo abatumou. Tudo caiu. Implodiu. Abriram Primeiro a ele janela teve do um fermento. assalto no mercado de bairro, teve um assalto, e nesse assalto agrediram um dos filhos, que os filhos ajudavam a trabalhar no mercado, né? Agrediram um dos filhos, que ficou traumatizado. Era um menino, né? Rapaz de 18 anos, que se sentiu inseguro. Em suma, ele colocou grades e câmeras em todo o mercado. Já foi um custo, mas um custo hoje necessário. Em seguida, praticamente um mês depois, houve um atrito com a esposa e essa entrou em depressão. E a depressão gerou uma quase separação, que é a fase que eles estão. Só que ele não quer perder a família dele. Ele não quer perder a esposa, ele não quer perder os bens também, claro, faz parte, mas ele não quer perder a unidade familiar, porque hoje tem dois problemas. O filho, que está extremamente temeroso até de sair para a rua, e a esposa que entrou num processo de tristeza, melancolia, depressão. Os dois estão já encaminhados com o médico, mas nada faz efeito. Então ele está sozinho nesse mundo que ele construiu de prosperidade e ele não sabe o que fazer. Porque já tem orientação médica, já tem toda a orientação de vigilância, né? Mas ele mesmo está com bastante dificuldade na vida pessoal dos dois bens imateriais que ele tem tão importante, que é a família, né? O filho e a esposa. E ele pergunta que desde esse assalto, antes do assalto, ele já sentia como se algo fosse acontecer. E ele perguntou para mim, é olho grande? E um olho grande, será que pode gerar todas as desgraças, esses sistemas emocionais desregulados?
Essa é a pergunta que chegou para mim. Antes até do jogo, mas o olho grande ele pode sim, porque acontece uma coisa, Viviane, se tu está com uma carga muito negativa e mais um olho grande em cima, ou se tu está com feitiço, é uma sequência de fatos. Transborda o copo d'água, tá? É uma sequência de fatos no caso dele. E a gente viu ontem, né, o índice de criminalidade em Porto Alegre está violentíssimo. Perdão. Esses dias as pessoas perguntaram por que o búzio pula. Ele já pulou me respondendo, né, Viviane? De fato, ele tem um trabalho, fora o olho grande que tem em cima, ele tem um trabalho para destruir a família dele. E está funcionando. Está funcionando. Pelo que ele escreveu ali, está funcionando. Para destruir a família e destruir tudo aquilo que ele construiu. Por uma questão de inveja, uma questão não de mau agouro, mas sim de maldade de uma pessoa em relação a ele. Então existe uma pessoa focada em prejudicá-lo e prejudicar a família dele. Em prejudicar ele. Existe sim. Não é uma impressão dele. Não é uma impressão dele. E isso vai abalar. Mostra aqui, Toninho, para nós aqui, por favor, aqui, esse búzio aqui. Que está entre Odé e Ossan aqui, tá? E vai abalar muito a saúde junto. E o Chapanã anunciando, tanto de um lado quanto de outro. E puxa aqui um pouquinho, Toninho. E aqui, Oxalá e a Iemanjá respondendo em relação ao conflito, em relação à desavença familiar e à depressão da esposa dele. Só para não acharem que é uma coisa armada, né? Mas não tem como, né, gente? Está tudo levando. Jogado. E a Yansan dizendo que o feitiço, certo, está sendo feito, ela e a Oxum respondendo para trancar totalmente os caminhos e botar muita negatividade dentro deste estabelecimento e muito mais dentro da família. E é importante que você entenda que isso não afeta somente no comércio. Ah, então eu troco de esposa, porque de filho a gente não pode trocar, né? Vai ter problema com a outra esposa, vai continuar tendo problemas financeiros, vai continuar tendo problema, e a ruína bate. E no caso dele, Viviane, ele é uma pessoa muito capacitada. Ele é um empreendedor. Muito dedicado, nós falamos lá no começo. Ali. Ele é um empreendedor, muito dedicado e muito capacitado. Se o mercado falir, ele consegue novamente. Mas a família não. Que é o bem maior. É o bem maior e para ele é uma pessoa que tudo aquilo que ele faz para a família dele. Então ele luta em prol da família dele. Então o que acontece? O bem material pode até se desfazer, mas a família não, porque a família tira a estrutura dele. Então no caso dele, certo? Atingiram o mercado, não conseguiram através do mercado, estão atingindo a família. Mas a ideia é desestruturar todos os campos. Desestruturar todos os campos, de levar eles à miséria. Então, e pode, hein, gente? Pode. Acontece. Porque vários sintomas já estão se mostrando em questão de 60 dias na vida dele, onde ele entrou num susto. Agora, quando a gente joga o búzio, a carta, também não adianta dizer, bom, tem este problema. Agora, qual a orientação? Vou tirar nas cartas para ele, tá? A gente tem feito isso desde Deixa eu puxar um pouquinho meu búzio para cá. Para que a gente possa orientar. Qual é a orientação? Ok, tem este problema. Agora, a gente tem como solucioná-lo? Eu acho que essa é a grande pergunta. Exato. Não adianta a gente simplesmente, tem problema aqui, tá. O que é que faz? Fica de braço cruzado? Não adianta, tem que modificar. Então, aqui, né? A carta do karma, da cruz, e aí o livro da vida. Quer dizer, ele tem que reescrever este momento da vida dele de uma forma mais sábia, de uma forma onde ele possa realmente ter um novo caminho. Quer dizer, há prejuízos ali que já são irreparáveis. E essa sabedoria que ele, para escrever o novo caminho, ele pode fazer junto com algumas seguranças para ele, então. Xangô pede equilíbrio, né? Xangô pede equilíbrio, reequilíbrio e principalmente, quando a gente fala em reequilíbrio, a âncora, uma segurança, né? A âncora traz o quê? A segurança e a estabilidade do barco, não é assim? Sim. Então, uma segurança no próprio comércio, além da segurança de família e da própria manifestação de reescrever a relação familiar. Mas sem a segurança do comércio, a porta de entrada continua bem escancarada e aberta. Não é isso, Pai Mar? Exatamente. Então, essas indicações são colocadas para auxiliar. Quem decide fazer? Você, né? Quem decide tomar atitude? Porque nós não podemos tomar atitude por você. Nós podemos orientar, analisar, indicar, mas a atitude é sua, porque aí entra o livre-arbítrio. Quer separar da esposa? Quer deixar assim? Quer ir à bancarrota? É com você. É o direito que você tem. Agora, se você quer modificar, tá aí a resposta. E aí nós, todos os babalorixás e alorixás,
através do nosso conhecimento, de toda essa dedicação que nós realizamos em todas as áreas de conhecimento religioso, é que vamos conseguir harmonizar isso para você. Vou deixar o telefone então da casa de Iansã para o pessoal que quer consultar. 3084-3434. 3084-3434. Esse é o número da casa de Iansã. Atendimento diário, só que de segunda a sexta, tá bom, gente? De segunda a sexta. Na Páscoa, de quinta-feira até domingo, não haverá atendimento. Exato. Ali, aquele período de Páscoa, as casas de religião normalmente se recolhem, né? E só retornam na segunda-feira. O último dia de atendimento será na quarta-feira, né? Na quarta-feira. De quinta-feira até domingo, não terá atendimento a partir dia 1º, eu acho. Não, dia 31 nós retomamos. Dia 31, março é 31? Março é 31. É o primeiro. Bom, você já sabe que na segunda-feira nós retornamos. 31? 3084-3434 é o telefone para você agendar. Agora eu preciso posso fazer um comentário? Hoje é ele que me corta. Me soltaram a linha, hoje você tá? eu que vou fazer a queixa. Hoje tu só me corta. Mas eu vou te cortar num benefício. Fica à vontade. As pessoas às vezes pensam que a gente fica armando as coisas antes. E Sem tu viu chance. que a sintonia entre nós dois aqui dentro está grande em relação ao búzio e à carta? Sim. Não teria como não ser, né? Porque a gente, na É verdade, está consultando aqui. Exatamente, é para as pessoas compreenderem bem a harmonia que a gente tem dos trabalhos que a gente faz. Ah, sim. Né? Que é para vocês É a base para a coisa funcionar. Exato. Que o que eu joguei aqui no búzio foi a mesma coisa que respondeu na carta, e não são cartas marcadas nem búzios lançados, simplesmente. Nem tem como. Então, a senhora está de parabéns. E eu estou de parabéns também pela nossa. Hoje a humildade do Oxalá está gritando alto. Hoje eu estou impossível, gente. Hoje eu estou impossível. Faz parte. Gente, vamos lá, está liberado agora. Agora eu vou falar daquele nosso amigo. Fique à vontade. As pessoas que estão, condomínios, empresas, que já estão pensando na produtividade para o ano que vem, têm que pensar na economia de energia elétrica e na qualidade de quem trabalha com você. Para isso, tem que diminuir totalmente o calor de dentro do ambiente. Quem trabalha com maquinário, então, até computador. É computador. Porque ele gasta energia. Quanto mais quente o local de trabalho, mais gasta energia. Então, para você, quando não queima, né, Pai Mário? Os calorões quando não queira. Aí você vai gastar em no-break, vai gastar nisso, naquilo. Vamos usar uma solução prática, eficaz e ecologicamente correta. Olha o recadinho aí. Problemas com excesso de calor no ambiente? Aplique o isolante térmico refletivo no seu telhado. Reduza a temperatura interna em até 35%, baixando o custo com refrigeração em até 30%. Reduza a entrada de 90% dos raios UV. Recupera e aumenta a vida útil do seu telhado. Ideal para coberturas comerciais e residenciais. Ligue 3012 1423 ou refleters.com.br. É a Reflete, gente. Olha, isso é uma economia, vou dizer assim, muito grande. Tem porcentagens, tem estudos, você viram aí a aplicação. Você fala que já lava o teu telhado, né? Tem uma aplicação eficaz e tá ali, ó, 3012 1423. 3012 1423, a Reflete, justamente é o nome, né? Reflete o calor para fora da sua casa. Eu vou colocar lá na nossa casa. Sim, com certeza. Eu não sei se eu não vou trocar o telhado, mas depois que rever isso com o senhor, nós vamos colocar. Nós vamos mudar algumas coisas na casa, mas não vai ser isso. Mudando, né? A vontade que eu tenho daquela casa é colocar aquelas... Nós nem João de Barro. As plaquetas de pedra, como aquela tipo que nem a Graça fez lá em Capão. No castelo da Rainha da Graça. Sabe que a Reflete, ela é tanto para o calor quanto para o frio, né? É mesmo? Tanto para uma situação quanto para outra. Porque o frio, ele congela as telhas e aí ele atinge mais o interno da casa. E a Reflete, o frio bate também e volta. Entendeu? Então ela vai manter a temperatura tanto quente quanto a mais fria dentro de casa. Ela mantém o equilíbrio. Exato, porque o grande problema do que é de ar-condicionado dentro das casas? Ele aquece o ambiente, mas até conseguir aquecer as madeiras, aquecer a parede, aquecer as telhas. Você tem que ligar de manhã para funcionar de noite. Exato. Então, ela faz isso, ela reflete todinho o calor, tanto frio quanto quente. Tu vê, né? 3012 1423,
liga, agenda uma visita, eles vão explicar para vocês. Você tem aí o vídeo que você viu com a gente. Se informa lá com o Felipe, tá? 3012 1423. É muito legal e eu acredito que temos que ter novas maneiras de pensar uma qualidade de vida, pensar na nossa vida, pensar naquilo que a gente busca. Uma nova maneira de pensar. Nessa continuação do programa, quero falar justamente sobre isso, Pai Mário. Okay. Porque eu recebi aqui um pedido de orientação que fala justamente sobre nova maneira de pensar. É um casal, olha só, é um casal casado, redundante, né, gente? Que está junto há 23 anos. Ele coloca que ele quer a separação. Ela reclama que a vida está muito monótona. O que fazemos? Tentamos manter essa relação ou nos separamos amigavelmente, que já é uma proposta que tem entre os dois, e tentamos uma nova vida. Como decidir o que é melhor para a nossa família? Pai Mário e Mãe Viviane. Tenho assistido o programa e estou gostando muito desse jogo que vocês fazem, mostrando o jogo de búzios e o jogo de cartas. Pois nós, que não somos da religião, não entendemos a diferença. Agora sim, com essas explicações que vocês dão na TV, a gente conhece mais da religião e mais da confiança que podemos ter numa casa como a casa de Ansan. Obrigada. Muito obrigado. Ele ainda não foi até lá, mas ele pergunta, qual a melhor maneira? Repensar o casamento e tentar acertar, porque ele já quer se separar. O homem, a primeira coisa, pensa em separar, né? E a mulher diz que não está feliz. Ou tentar acertar ainda dentro do casamento. Quer dizer, se realmente eles ainda têm algum vínculo que possa... Parece um casal bastante maduro, né, gente? Parece um casal que pensa a relação. Vou tirar aqui, porque cada um tem seu DNA, assim como suas relações afetivas. Olha, Viviane, aqui no caso deles, eles vão ter que reatar uma paixão. Eles ainda se amam, tá? Eles ainda têm uma ligação muito grande. Ainda apresenta o amor vibrando no jogo de búzios. Mas está apresentando muito a doença do casamento. O casamento está enfermo. O casamento está enfermo, que é a falta de compreensão, que é a falta de amor, que é a falta de carinho. Juntos, né? Exato, que o companheirismo está indo muito mais do que qualquer outra coisa. Talvez até a falta de significado, porque já criaram os filhos, já adquiriram o patrimônio que tinha que adquirir, né? E de repente não tem mais aquela ideia, aquela motivação para algo novo. Mas aí é que está uma questão dos casamentos muito antigos que acabam se estragando. Tu está com um filho criado, tu já adquiriu um patrimônio, certo? Tu não tem mais o que fazer. Tu tem o que fazer, tu tem Muitas que viver. Coisas para fazer. Tu tem que viver, tu tem que ter o teu companheirismo, tu tem que ter a tua alegria, tu tem que ter o momento de viver. Tu levar o teu trabalho, os teus problemas para dentro do teu quarto, que eu me refiro dentro do teu quarto, no teu momento de descanso. Como ambiente de casal, né? Como um ambiente de casal é muito difícil. E no caso deles, eles criaram filhos, eles criaram uma série de coisas, mas eles estão sem vida para mim, amorosa. Sim. Por quê? Porque eles estão muito como irmãos. O casamento está doente. Vamos dar uma olhadinha aqui no jogo de cartas. Gente, não tem como marcar. Mostra aqui, ó, Toninho. Não tem como marcar. Eu misturo aqui para vocês na hora. Aliás, o programa não tem pauta. A pauta vem de acordo com os e-mails. Você faz o programa. Como eu falo, às vezes tem o Face que traz problemas, às vezes traz assuntos, às vezes é o e-mail, às vezes são as notícias do dia. Sempre nós trazemos aquilo que você... Olha a casa. Ai, que fofo. Para investir na casa. Gente... A primeira casa que nós temos é o nosso corpo, que é a casa da alma. A segunda casa que nós temos é a casa que a gente busca, que são as nossas satisfações pessoais. E a terceira casa é a família que a gente resolve construir. Claro que hoje nós sabemos que existem famílias multinucleares, né? Separam, têm novos filhos, constroem nova vida, né? Não foi nossa opção não foi ter novos filhos. Exato. Né, Pai Mário? Então tivemos uma família que sonhamos, que crescemos, que criamos. No devido momento, arrumamos uma nova maneira de pensar e viver, sem ter novos filhos. Esses aqui diz para retornar a energia da casa. Qual casa? A energia desta família que existe agora, não em novas famílias. Por quê? Porque ali está a felicidade deles e não em outro local. Às vezes a felicidade não é ligada somente à estrutura da casinha, telhado, tijolo,
né, móveis, e sim a esta casa que a gente chama de família, de alma e de satisfação pessoal. Ali existem duas cartas que elas são muito importantes, que é a carta das flores e a carta da árvore. Esses tempos eu vi uma outra moça que joga carta, uma cartomante, dizendo que as flores representariam Oxum. Cada um tem a sua ideia. Para mim, representa muito ao povo de rua, no sentido de paixões. Por quê? Porque a flor, quando ela está no ramalhete, ela não está ligada à árvore. Foi interessante ser essas duas cartas. Porque a árvore tem raiz. O ramalhete não. Então, uma flor que é ceifada da sua raiz, aliás, todas as flores, elas murcham, se embelezam, cumprem o seu papel, murcham, morrem, né? E se tornam adubo para uma nova vida. Ouviram a palavra? Uma nova vida. A árvore é diferente. Ela está sempre se renovando, mas com a sua raiz firme. Então, se fosse alguma representação de família e do amor familiar de Oxum, para mim seria a árvore. E não a ilusão das flores. É importante as pessoas saberem muitas vezes a diferença, porque aqui saiu os dois lados para eles. Ou eles escolheriam a raiz da árvore, que é a estrutura deles, né? Ou a ilusão das flores. E esta ilusão seria somente uma ilusão. A árvore seria a conquista e a renovação, assim como se renova a cada estação, das flores, dos frutos, mas sempre dentro da mesma raiz, sempre da mesma espécie. Então, nesse caso, não dá para ser ignorante, né, quando a gente joga a carta, também tem que saber um pouquinho de cada área. Ainda vale mais a pena buscar a estrutura que uma ilusão. Por quê? Porque a fidelidade, a amizade é o que está acontecendo nessa família. Como você disse, estão muito irmãos. Então, trazer um pouco da sexualidade do povo de rua, e até, quem sabe, um romance, né? Algumas coisas que, em vez de procurar na rua, ter dentro da família, dentro do casal, e mantendo a estrutura. Porque também um pouco de sexualidade, um pouco de ilusão dentro desse próprio casamento, não na rua, dentro do casamento, também faz parte. Para isso existem para as mulheres muitos cursos de sexualidade, muitos cursos até ligados ao sex shop. Sex shop não é coisa de gente promíscua, né? Nem tanto que são empresas que têm, inclusive, mercado de porta, né? Tem teleentrega também, e tem várias áreas nesse sentido, que dão cursos de sexualidade. Porque a mulher muitas vezes vai deixando de ser feminina. Por quê? 23 anos já usa, como diz, o pijaminha de flanela. Exato. Né? E a pantufinha. E a pantufinha quando não usa o pijaminha rasgado. Né? Porque, não preciso me arrumar. Então, isso que está faltando um pouco nesse casamento. A mesma coisa o homem, que se atira, que não se preocupa com o seu bem-estar, com a sua vaidade, nem em trazer aquele casamento a mesma sensualidade, a mesma sexualidade, o mesmo movimento afetivo. Portanto, neste caso, a raiz se mantém, a casa se mantém, mas temperando com um pouco de sexualidade. Mulheres muitas vezes têm dificuldades nesse campo erótico, nesse campo afetivo, nesse campo de sensualidade, porque essa energia vai sendo tão esquecida que ela morre. Não tirar o morre, fica engavetado, né? E aí muitas vezes nós precisamos novamente, entrando no assunto de povo de rua, Pai Mário, reacender essa chama, essa vontade, essa libido da mulher. No homem também. E neste caso, o reequilíbrio teria que acender tanto com a mulher quanto com o homem. E no plano terra, no plano da sexualidade, esse povo ligado a Quimbanda trabalha rápido e efetivo. E objetivo. Ele trabalha rápido e objetivo. E as pessoas, uma das coisas, Viviane, que quando tu passa muito tempo num relacionamento, falando da sexualidade, a sexualidade acaba se tornando algo muito prático. Acaba perdendo todo aquele romantismo. Automático, né? Automático. Acaba se perdendo todo aquele romantismo, Só toda biológico. aquela atração, toda aquela forma de fantasia, de erotismo, de tudo isso. E é isso que acaba fazendo os casamentos se tornarem muito mais uma amizade do que propriamente o casamento.
Dentro do povo de rua, existem alguns axés, alguns trabalhos que são feitos, certo? Para trazer e aumentar a libido, aumentar essa sexualidade e aumentar momento de conquista, certo? Qual é o momento de conquista? É o momento que você vai ter de conquistar a sua união o tempo todo. Porque não é simplesmente só em alguns pontos, é o dia inteiro. Certo? Então, dentro do povo de Exu, existe essa magia, existem esses axé que são feitos para as pessoas terem, para ser mais exato, para ser mais objetivo, dar um pouco mais de glamour para ela, acender um pouco mais o fogo interno e fazer acender do seu companheiro, da sua companheira. Aí a dica, então, para esse casal, para as pessoas que muitas vezes não sabem qual é o melhor caminho para tomar naquele relacionamento, naquela afetividade, vou deixar um telefone da Casa de Iansã. Mostra a Casa da Iansã. Casa de Iansã e Oxalá, não é a casa da Iansã, portanto a casa não é só minha, não é só da Iansã, não é dela, é de orixás, Iansã e Oxalá como frenteiros dessa casa. Então, colocando para vocês, 3084-3434, estamos colocando a casa, não tem visão aqui, tem? 3084-3434, é o telefone para você agendar a consulta. Jogo de búzios, o Pai Mário mostrou aqui, jogo de cartas que eu coloquei aqui e que você pode agendar. Atendimento de segunda a sexta-feira e agora com os horários ampliados. Pela manhã não há atendimento, mas à tarde ampliamos todos os horários até as 20, 21 horas, dependendo do dia, menos do dia. O dia que tiver sessão. Não, é assim, ó, esses horários são de terça a quinta-feira, então é terça, quarta e quinta, certo? Segunda-feira e sexta, os horários até às 19 horas, certo? E olha só como o gaúcho tem este dom de criação. Você sabe a novela Nova Flor do Caribe? Você não assistiu ainda, nenhum. Já encantou na semana de estreia. É um figurino colorido, ligado ao Rio Grande do Norte. Mas quem está fazendo o figurino, para o pessoal entender, quem está desenhando as roupas coloridas, charmosas, de rendas, né? E cores quentes, das cenas que são paradisíacas pelas praias do Nordeste, são dois gaúchos, Severo Luzardo e Coca Serpa. Eles assinam a criação de todo o figurino. Olha! Severo e Coca têm um currículo em grandes produções. Já fizeram O Tempo e o Vento, que foi magnífico, né? Magnífico. E foi gravado aqui no Rio Grande do Sul, com a direção de Jaime Monjardim. E a parceria deu certo e foi levada para a televisão. Vieram fazer a novela, o filme e agora esse sucesso de todo o figurino desta novela nova. A profissional, Coca Serpa, né, é formada em artes plásticas e desde 1980 começou a criar o figurino, né, todo esse trabalho, né, o teatro. Quando ela fazia a faculdade não existia o famoso curso de moda, isso é uma novidade, né, depois dos anos 80. Depois fez rápidos de modelagem, cursos, olha só, ela fez cursos rápidos de modelagem, figurino para cinema, desenho de moda, que eram cursos pequenos. Sabe quando eu falei do mercado que foi construindo? Então hoje essa ideia toda aqui, o nome dela, vou dizendo, a gente usa o nome carinhoso de Coca, né? Ela foi construindo, fez a faculdade, não se manteve somente numa ideia, fez curso de modelagem, que a gente chama o antigo curso de costureira, né, para fazer os moldes, corte e costura. Fez o curso de figurino para teatro, não pensou em ser uma estilista de nome, de passarela, francesa. Ela foi fazendo cursos que foram aperfeiçoando ela e hoje ela faz o figurino de uma grande novela da Globo. Né? Ela faz todo aquele desenho que encanta e, como mostra na novela, as mulheres extremamente sensuais, pois o uso de renda por natureza é sensual, né? Todas as mulheres excessivamente afetivas, no entanto também muito, além de sensuais, sexualizadas. Ela desenha todas aquelas cores, aquelas vibrações que fazem a diferença. Quando você vai sair, isso aqui é uma história de sucesso construída no dia a dia, que foi aquilo que a gente começou a dizer. Sucesso não se constrói, não sai do dia para a noite se você não investir em si. Está aqui o assunto do dia, né? A notícia quentinha que a gente sempre traz aqui no programa. Agora, se você não quiser subir degrau por degrau, vai quebrar as pernas. Agora, aqui uma grande estilista,
uma grande pessoa, uma grande gaúcha, que foi construindo aqui do Rio Grande do Sul, nem vou dizer de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, sua história, seus cursos, com humildade, e agora está lá, sendo lançada nacionalmente, e sabes que a novela da Globo passa no mundo inteiro. Exatamente. Né, gente? Tá aí, um segredo de sucesso. Dedicação, perseverança, crescimento e força. Um exemplo nos dias de hoje, que você está assistindo a novela aí, um exemplo do pequeno comerciante de hoje, um exemplo de família se unindo na sexualidade. É para isso que nós temos o programa aqui, para que você possa se identificar em todos os setores da sua vida. Uma vida como ela é, no seu dia a dia. Então, quando você for assistir agora a nova novela da Globo, lembra que aquelas roupas estão sendo desenhadas por uma gaúcha que construiu seus degraus passo a passo. Quando você for ao mercadinho da esquina, não esqueça que um dia ele foi um pequeno mercadinho e que ele constrói o seu dia a dia passo a passo. E você que está investindo numa faculdade, ou no filho no colégio, ou num segundo grau, num técnico, lembre-se que você já está subindo um degrau na sua vida, porque é dali que você vai encontrar o seu sucesso. Esse é meu recadinho de hoje. Olha, parabéns. O seu recadinho, Pai Mário? Meu recadinho é aquele recado de sempre, seja você mesmo. Busque se informar, busque mudar, busque atualizar. Nós temos esse exemplo da Coca, nós temos outros exemplos. Busque simplesmente interagir com o universo que está a seu favor. O universo não conspira com você, você que não se atualiza com o universo. Tá aí para vocês, então, a dica de hoje, o pensamento de Pai Mário. Nos encontre no Face todo dia pela manhã. Eu estou atualizando o Face, um dia os professores me enforcam, mas é naquele intervalinho, tá? Intervalinho de 10 minutos. Eu vou começar a deixar meu Face porque eu vou começar a atualizar mais. Por favor, Pai Mário, mas aí não é um Face pessoal, tá bom, Pai Mário? Não, mas meu Face não é pessoal. Meu Face, na realidade, ele não é pessoal. Meu Face, ele é aberto a todos os amigos. Eu não tenho nada a esconder de ninguém para ser tão pessoal assim. Até os fake entram. Até os fake entram. Até os fake. A única coisa que eu vou trocar é a foto dele, né? Uma foto na Flor do Caribe, né? É, na Flor do Caribe. Na Flor do Caribe. Na Flor do Caribe, tá? É Mari de Oxalá, só. Mário de Oxalá. Mário de Oxalá. Você vai ver tá a carinha lá. dele lá. Vou atualizar, vou colocar as fotos também, vou fazer algumas coisas em relação. Mário de Oxalá, clica no Vivi na TV, que aí eu e o Pai Mário administramos, e estaremos sempre com você, 24 horas. Fora isso, amanhã, às 16 horas, eu estou aqui, ó, juntinho e conectada com você, tá bom? Um beijo no coração e daqui a pouquinho, 16 horas, é uma noitezinha e um pouco mais, eu já estou de volta.